Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É um questionamento, uma pergunta. Nós vimos na lição de número 6, na verdade, essas últimas 3 lições, as teologias de Elifaz, de Bildade, e hoje veremos a de Zofar. Na lição de número 6, vimos a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Era o questionamento. Elifaz faz uma defesa muito contundente da religião tradicional, segundo esta religião tradicional, que era uma tradição entre os judeus, somente os pecadores sofrem. Na lição de número 7, lição passada, estudamos a teologia de Bildade, que também temos um questionamento. Se há sofrimento, há pecado oculto? Evidentemente que não. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto, mas a teologia de Bildade defendia isso, que se há sofrimento é porque há pecado oculto. E a lição de hoje, de número 8, estudaremos a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Da mesma forma que Elifaz e Bildade, Zofar defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Esta tese de Zofar é de que o justo não passa por tribulação. Ou seja, para Zofar, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da pessoa. A Bíblia nos mostra claramente que quem está em Cristo não significa que não tenha ausência de problemas e provações. Jesus foi bem enfático quando disse, João registrou no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Então, quem está em Cristo não está livre de aflições, mas há uma grande diferença na forma de passar pelas provações, pelos problemas. É a firme convicção de que Jesus passa junto conosco. E nessa lição, nós veremos algumas informações sobre Zofar, a sua origem, a sua teologia, a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo, e analisaremos as acusações de Zofar contra Jó. E finalizaremos verificando como Jó e o próprio Deus refutou as acusações de Zofar. O texto áureo diz: E terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. A verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 11, versículo 1 ao 10, e depois no capítulo 20, dos versículos 1 ao 10 também. Leiamos Jó, capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 20.
E então respondeu Zofar ao Naamatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, ainda que como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que ouviam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que ouviu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. O tema central dessa lição de hoje é: o justo passa por tribulação. Diferentemente das afirmações, das teses, das teologias de Elifaz, Bildad e Zofar, que dizem que o justo não passa por tribulações, nós veremos nesta lição que o justo sim passa por tribulação. A grande diferença é que Jesus passa com aquele que permanece firme no Senhor. Vejamos então algumas informações sobre Zofar. Nós vamos ver quem foi Zofar, o lugar de origem e a sua teologia. O nome Zofar, no hebraico, significa áspero. E os seus discursos eram exatamente isso, ásperos. O seu nome aparece por 4 vezes no livro de Jó. Os 3 amigos de Jó eram homens de idade, como já afirmamos nas lições anteriores. Mas Zofar deve ser o mais jovem, pois foi o último a falar. De qualquer forma, esses 3 homens já eram idosos, inclusive eram mais velhos que Jó, conforme podemos deduzir da leitura que fazemos do capítulo 15 e do capítulo 32 de Jó. Zofar era, além de ser o mais jovem, era o mais dogmático. Dogmático é aquele que se acha dono da verdade. E o seu lema era: porventura não sabes tu que desde todos os tempos o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? O lugar de origem de Zofar. Não temos muitas informações acerca da sua origem. Nós sabemos apenas que ele era um naamita. Alguns estudiosos acreditam que talvez esta expressão esteja relacionada a alguma cidade da região de Edom. E tudo leva a crer então que ele era originário de Naamá, que era um pequeno reino que se achava provavelmente no território da moderna Arábia Saudita. Era uma das cidades que couberam por herança à tribo de Judá. Mas, visto que muitos estudiosos creem que Jó viveu antes de Abraão, não podemos pensar que Zofar fosse de Judá, mas antes alguma outra Naamá. Naamá era o nome de uma descendente de Caim, filha de Lameque e Zilá, e irmã de Tubal-Caim. Talvez Zofar, o naamita, fosse descendente distante dessa linhagem, descendente de Naamá. A teologia de Zofar. O último dos amigos de Jó a falar foi Zofar, e ele é o mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Mas, de forma geral, ele seguiu a mesma linha de perseguição dos outros seus amigos, Elifaz e Bildad. Parece que Zofar não acreditava no sofrimento justo, e o que, obviamente, representava mais uma acusação de que Jó estava em pecado. Zofar chegou a afirmar que Jó estava sofrendo menos do que de fato merecia devido ao seu pecado. Ele repreendeu Jó ao afirmar que desejava descobrir os caminhos ocultos de Deus.
E para Zofar, a restauração de Jó dependia do arrependimento e confissão do pecado. A teologia de Zofar é a mesma que Satanás usou, a teologia da prosperidade e da retribuição terrena. A tese que Zofar defende é de que o justo não passa por tribulação, ou seja, para ele, se houver tribulação, é porque não há justiça na vida da pessoa. A cosmovisão deísta de Zofar. Zofar foi o mais impetuoso e dogmático. Como já falamos, dogmático é aquele que se acha dono da verdade. Como qualquer filósofo, possuía Zofar uma concepção própria, deísta de Deus. De acordo com a sua cosmovisão, ele achava-se Deus tão distante do ser humano e de tal forma distante dos homens, que era impossível qualquer contato de Deus com os homens ou dos homens com Deus. E o deísmo é uma doutrina segundo a qual Deus realmente existe, mas não interfere na história humana nem se interessa por relacionar-se com as suas criaturas. E houve um momento na história de Israel que os judeus se fizeram deístas, tornaram-se deístas, quando nós vemos Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Os magos de Babilônia eram, além de politeístas, também eram deístas. Nós vamos ver agora as acusações de Zofar contra Jó. A primeira acusação: Jó era culpado. Segundo, Jó não tinha conhecimento de Deus, segundo Zofar. Terceiro, Jó era obstinado e devia se arrepender. Quarto, Jó era perverso e o seu triunfo seria transitório. Quinta acusação de Zofar contra Jó: Jó teve um prazer temporário por causa do seu pecado. E sexta, Jó teria uma morte dolorosa. Vejamos cada uma dessas acusações de Zofar a Jó. A primeira acusação: Jó era culpado. Assim como Bildade, Zofar iniciou seu discurso chamando Jó de tagarela. É o que nós vemos no capítulo 11, versículo 3, que diz: será o caso de suas parolas fazerem calar os homens? Zofar estava certo de que algum pecado cometido por Jó era a raiz da sua condição e que o sofrimento de Jó resultava desse pecado. E Zofar continua dizendo que o discurso de Jó não apenas era tagarelice, como também não passava de uma conversa fiada, ou seja, de parolas, de zombaria. Segundo Zofar, as palavras de Jó a respeito de Deus não seriam verdadeiras e só poderiam ser comparadas ao parlatório daqueles que falam sem pensar. É o que diz Zofar em Jó capítulo 11, versículo 4. Pois dizes, a minha doutrina é pura. Além disso, para Zofar, as afirmações de Jó a respeito de si mesmo eram falaciosas, pois ele não era puro diante de Deus, segundo Zofar. A segunda acusação de Zofar contra Jó: Jó não tinha conhecimento de Deus. É o que Zofar acusava. Zofar desejava que Jó compreendesse a altura, a profundidade e a extensão da sabedoria de Deus. E com isso ele estava insinuando que ele próprio, ou seja, Zofar, conhecia a grandeza da sabedoria de Deus e poderia ensinar a Jó, se Jó lhe desse ouvidos. É aquilo que nós falamos já de início. Zofar era extremamente dogmático, ou seja, se achava o dono da verdade. E ele encerra essa acusação citando um provérbio para mostrar a falta de entendimento de Jó. É o que nós vemos no capítulo 11, versículo 12. No dia em que os jumentos selvagens nascerem, mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Esse era um provérbio muito comum entre os judeus e Zofar faz uso desse provérbio para acusar Jó. A linguagem de Jó nada era senão o zurro de um animal irracional. O asno do deserto não se deixava amansar e era estúpido. Jó era um homem tipo asno, de acordo com esse provérbio citado por
Zofar. Um animal irracional. Jó, segundo Zofar, era um tipo de asno. E o seu desejo, os desejos de Zofar, era que o próprio Deus corrigisse Jó. É o que nós deduzimos quando lemos no capítulo 11, versículos 5 e 6. Zofar diz: falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria. Vamos agora à terceira acusação de Zofar contra Jó. A terceira acusação de Zofar, ele disse que Jó era obstinado e devia arrepender-se. Zofar dá conselhos a Jó que se arrependa e volte a buscar a Deus. Para Zofar, a combinação feita por arrependimento, oração e reparação é que operaria a ordem da restauração. E Jofar, a fim de repreender Jó, ele diz: porque haverá esperança. E ele acaba descrevendo que Jó poderia ser capaz de levantar a cabeça, viver em confiança e saúde, caso Jó se arrependesse dos seus erros e confessasse os seus pecados. Então Deus o abençoaria abundantemente e os seus problemas terminariam. Jó poderia erguer a cabeça outra vez e os seus medos passariam. É o que diz o versículo 15 do capítulo 11. Então levantarás o teu rosto sem mácula. Segundo Zofar, Jó esqueceria a sua desgraça como águas passadas. Versículo 16 do capítulo 11. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos. E Deus lhe daria uma vida longa e seria o início de um novo dia. Versículo 17. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Jó não habitaria nas trevas do céu, mas sim na luz, e a proteção de Deus daria cabo de todos os seus temores, segundo Zofar. A quarta acusação de Zofar contra Jó. Jó era perverso e seu triunfo seria transitório. De acordo com Zofar, quanto mais o homem perverso elevar-se em seu sucesso, maior será a sua queda, quando lhe vier o julgamento. Quando isso ocorrer, seguirá esgoto abaixo como seu próprio esterco, diz o versículo 9 do capítulo 20. Como seu próprio esterco apodrecerá para sempre. Aliás, versículo 7. No capítulo 20, versículo 9, nós vemos: desaparecerá como um sonho esquecido ou como uma visão noturna que não pode ser evocada. E ainda continua Zofar dizendo que os olhos ouviram jamais ouvirão. Versículo 9 do capítulo 20. Os olhos que antes tinham observado Jó não o veriam mais, e até as pessoas que costumavam vê-lo em breve desapareceriam. Para Zofar o perverso, e seu nome desaparecerão, como também a sua riqueza se perderá. E ainda depois da sua morte, a verdade sobre os seus crimes virá à tona e seus filhos terão de usar a sua herança para ressarcir as pessoas de quem seu pai roubou. É o que diz o versículo 10 do capítulo 20. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres. Zofar e seus dois amigos, Elifaz e Bildade, estavam certos de que Jó era um hipócrita e de que sua vida de piedade era superficial e servia apenas para encobrir os seus pecados secretos. A quinta acusação de Zofar contra Jó. Jó teve um prazer temporário por causa do seu pecado. Ao usar a imagem de uma pessoa comendo, Zofar deixa duas coisas claras. Aquilo que o perverso engolir o fará adoecer e também tirará dele o desejo pelas coisas boas da vida. E, além disso, em Jó capítulo 20, versículo 19, Zofar afirma que esse indivíduo não será capaz de desfrutar, ou seja, engolir algumas das coisas pelas quais trabalhou. Zofar também argumenta que Jó era muito rico. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Capítulo 20, versículo 19. Então não poderia continuar na prosperidade. E convicto disto, Zofar deseja toda sorte de castigo para Jó.
Veja o que diz o versículo 29 do capítulo 20. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. A sexta acusação de Zofar contra Jó. Ele diz que Jó teria uma morte dolorosa. Para Zofar, nem mesmo as riquezas do perverso poderão evitar que a morte lhe sobrevenha. Enquanto desfruta sua prosperidade, o perverso sentirá aflições, tribulações e a ira consumidora de Deus. É o que ele diz no versículo 23 do capítulo 20. Mandará sobre ele o furor da sua ira. O perverso tentará fugir, mas Deus o atacará com uma espada e o traspassará com uma flecha com a ponta de bronze. Para Zofar, mesmo que Jó tentasse escapar do julgamento de Deus, as flechas viriam em sua direção enquanto ele corresse na escuridão. E o fogo cairia ao seu redor. Então ele seria pego por uma inundação que destrói tudo. Mas esse ainda não era o fim. Jó seria levado para o tribunal em que o céu e a terra testemunhariam contra ele e o declarariam culpado. Essas são as acusações de Zofar contra Jó. Mas nós veremos agora, para finalizar, a teologia de Zofar. De Zofar, refutada por Jó e por Deus. Jó reprovou seus amigos e Deus reprovou os amigos também de Jó. Jó refuta Zofar mostrando que a vida do perverso pode ser longa e abençoada e que as tendas dos tiranos gozam de paz. Os ímpios e até os criminosos prosperam. Até aqueles que provocam a Deus estão a salvo da sua ira. Ademais, Deus permitiria que prosperem. É o que diz os textos que nós lemos de Jó, capítulo 12. As tendas dos tiranos gozam paz. Os que provocam a Deus estão seguros. Versículo 6 do capítulo 12. E Jó aqui argumenta que também tinha conhecimento como seus amigos. É o que nós vemos no capítulo 21, versículo 7. Também eu tenho entendimento como vós. E Jó pergunta, como é, pois, que vivem os perversos e envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? E ainda continua Jó. Os perversos são cercados de proteção, seus filhos e lares estão em segurança. Seus negócios prosperam e eles têm uma longa vida para desfrutar sua prosperidade. Além disso, tem muitos descendentes que compartilham e desfrutam a riqueza da família. Deus reprova os amigos de Jó. O próprio Deus reprovou os amigos de Jó porque eles não foram sensatos na explanação que fizeram da causa das suas calamidades, calamidade de Jó, e da posição de Deus quanto a elas. Porque, em vez de o consolarem no estado de vida em que se encontrava, estado deplorável de sofrimento, os seus amigos presumiram, baseado na sabedoria popular da época, que o causador principal das calamidades era o próprio Jó. E é interessante notar que em todos os discursos, os amigos de Jó não acusaram a Deus, mas somente a Jó. Eles acharam que quem é o culpado do sofrimento é Jó e que Deus é justo. Porém, Deus disse no final, não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42, versículo 7. O Senhor considerou as acusações equivocadas dos amigos de Jó como acusações diretas ao próprio Deus. E, portanto, Deus os acusou de terem falado mal. Concluindo, aprendemos nessa lição que os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusaram de forma impiedosa. E Jó, por desconhecer a ação de Deus neste episódio do seu sofrimento, chega ao limite do desespero e da falta de esperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador.
mas permanece fiel, mesmo sem entender o porquê de tudo que estava acontecendo. Que possamos aprender com estas lições maravilhosas. As últimas 3 lições, vimos as teologias de Elifaz, de Bildade e de Zofar, de que o justo não sofre. Vimos que o justo sofre. O próprio apóstolo Paulo diz, em Atos capítulo 14, versículo 22, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, mas há uma grande diferença, como nós vimos nesta lição, para o sofrimento do justo, que Deus está com ele. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas esteve com ele na cova. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente, mas passou a prova com eles. E é esse Deus que nós servimos, que não nos livra do sofrimento, mas passa conosco as provas e as tribulações. Deus abençoe. Amém.